O nosso terceiro exemplo trata da difusão em regime permanente com reação química de primeira ordem homogênea. Tá? Então, vamos considerar aqui a seguinte geometria cartesiana unidimensional. Tá? Eu tenho essa dimensão z, que começa aqui nesse ponto, né? Tem origem aqui nesse ponto, e está orientada aqui para baixo. Né? Isso, essa geometria, basicamente, ela representa uma camada de espessura L, tá? Em que vai ocorrer o processo difusivo, e essa camada de espessura L ela é limitada aqui por uma superfície impermeável, ou seja, não há fluxo de massa de ninguém, nem de soluto, nem de mistura, através dessa superfície impermeável aqui. Tá? Ela bloqueia a passagem de massa. Tá? Aqui no contorno, né, nesse contorno arbitrário aqui em z igual a zero, eu tenho uma condição de contorno de potencial conhecido, ou seja, a concentração molar C1 do soluto 1, ela é estabelecida em C1 zero. Tá? C1 zero porque eu estou no z igual a zero. Tá? E à medida que eu avanço em z, né, indo de z igual a zero em direção a z igual a L, ocorre uma redução dessa concentração molar, certo? Do componente 1. Basicamente, essa redução ocorre porque há naquele meio uma reação química que consome o meu soluto 1. Tá? Então, por exemplo, né, esse soluto 1 pode ser um gás, oxigênio, né, dissolvido em um líquido qualquer. Tá? E esse gás oxigênio ele é consumido por micro-organismos que habitam esse líquido aqui, esse domínio. Certo? Então, esses micro-organismos consomem esse oxigênio e por isso cria-se esse perfil. Tá? Então, ele varia de C1 zero até um valor na ponta aqui, né, em Z igual a L, que corresponde ao mínimo valor que ele tem naquele domínio, uma vez que o soluto foi sendo consumido e consumido e consumido. Tá? Então, o que existe aqui nesse problema, na verdade, vai ser uma competição de dois mecanismos. Um mecanismo de difusão, né, que surge para transportar o soluto na direção Z, uma vez que se cria um gradiente. Então, em se criando um gradiente, né, de concentrações molares, vai haver naturalmente um processo difusivo, né, regido pela lei de Fick aqui nesse domínio. Né? Então, a competição entre esse efeito e o efeito do consumo da reação. Certo? Tá? Então, se a reação for muito forte, tiver uma constante, né, que faça alta, que faça com que ela seja muito rápida, todo o oxigênio, digamos, vai ser consumido rapidamente. Né? E se a difusividade for baixa, o soluto vai ter dificuldade para avançar na direção Z positivo. Tá? E o oposto pode acontecer. Eu posso ter uma difusividade muito, muito alta do soluto naquele meio, né? E uma reação muito lenta, de modo que praticamente não vai haver gradiente algum. Todo o meio vai estar na concentração C1 zero. Tá? Então a gente vai ver a competição entre esses dois efeitos. Tá certo? Então as hipóteses que a gente faz aqui para resolver esse problema, e assim, não obrigatoriamente a geometria precisa ser uma geometria cartesiana aqui, né? Inclusive, na lista de exercícios, dado um problema parecido para vocês com uma geometria esférica. Tá? E aí vocês vão resolver esse problema lá também. Mas aqui eu estou falando da geometria cartesiana. Mas o que a gente tem é uma temperatura constante, que nós estamos arbitrando aqui, para não misturar transferência de calor com transferência de massa ainda. Né? A gente está admitindo que o soluto 1 ele se encontra numa condição de diluição infinita, o que significa que o C1 é muito menor do que o C2, por exemplo. Se aqui fosse uma mistura binária, digamos assim, né? Eu teria o C1 mais o C2 igual a C, certo? Tá? Assim como o ρ1 mais o ρ2 é igual ao ρ, ou seja, a concentração mássica do 1 mais a concentração mássica do 2 da densidade mássica da mistura. A concentração molar do 1 mais a concentração molar do 2 dá a concentração da densidade molar
perdão, da mistura, tá? Então aqui o C1 ele está infinitamente diluído naquela sopa orgânica que é esse meio, tá? Então estou preocupado só no efeito de difusão do soluto 1. O 2, na verdade, é todo o resto, não me importa exatamente o que vai ser o 2, tá? A geometria é unidimensional, né? Eu tenho difusão só na direção Z, e a reação que ocorre aqui, que consome esse soluto 1, é uma reação de primeira ordem, tá? Tá certo? Então, nós escrevemos a nossa equação de transporte dessa forma aqui, ó. É um ddt de C1 mais div de N1 é igual a R1. Já vimos, é a terceira vez que a gente está vendo isso aqui nos exemplos, né? Eu bato nessa tecla para a gente não esquecer. A diferença aqui tudo bem, aqui vai ser regime permanente, vai ser unidimensional aqui, ele vai virar uma derivada de N1 com relação a Z, só que o R1 não vai cortar agora, tá? O R1 vai existir e, na verdade, esse R1 é esse cara aqui, ó. Tá? É esse menos Q1 C1, onde Q1 é uma taxa de reação de primeira ordem que tem unidade de 1 sobre segundo. Tá? Tá certo? E a taxa de reação, né, por unidade de volume, ela é diretamente proporcional ao C1. Tá? Tá ok? Então, esse é o que define a reação de primeira ordem. Né? Notem, a hipótese 2, né, permite que, ao abrirmos esse fluxo total do soluto nas suas componentes advectiva e difusiva, né, a hipótese 2, de diluição infinita, permite que a gente diga que o x1, né, a fração molar do soluto 1 naquele meio, é bem pequenininha, certo? Então a diluição infinita é isso, né? O x1 está presente lá no 0,000001. Então, isso vai fazer com que, da mesma forma que foi lá no exemplo 1, onde a gente tratou desse limite na difusão do gás no tubo de Stefan, né? Aquela situação especial era uma situação de difusão pura. Aqui também é uma diluição infinita e, portanto, o x1, sendo bem pequenininho, ele vai fazer com que esse fluxo advectivo aqui seja bem baixo, tá? A componente advectiva seja bem baixa, tá? Então é importante a gente ter essa noção, tá, pessoal, das diferentes classes de problemas, né? Problema de alto fluxo, problema de baixo fluxo, quais são os requisitos para que eu possa, por exemplo, desprezar a parcela advectiva e reconhecer que aquele problema é um problema de baixo fluxo. Tá? Então isso aqui é muito importante. Né? Geralmente a situação de diluição infinita é uma condição de baixo fluxo, onde eu posso desprezar a minha parcela advectiva. Tá? Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Tá? E tem mais um aspecto, né, um desdobramento disso aqui, que é o seguinte, ó, quando eu digo que eu tenho a diluição infinita e C1, né, eu tenho C1 mais C2 igual a C, né, tá? E C1 é muito menor do que o C2, né, pelo fato da diluição ser infinita, isso significa que o C2 é próximo do C, né, ou o C, a densidade molar, é próxima do C2, tá? Porque o C1 é muito pequeno. Tá? Então isso faz com que não só o C1 seja muito pequeno, mas, por exemplo, se a temperatura for constante, se a pressão for constante, né? Se eu tiver, digamos assim, condições que façam com que as propriedades sejam constantes, o meu C vai ser uma constante também. Né? E o C sendo uma constante, nesse termo aqui, no termo de Fick, esse C constante, ele vai poder passar para dentro da derivada, tá? Tá certo? E ao passar para dentro da derivada, eu vou ter uma equação diferencial onde aparece uma derivada segunda, né? Se a propriedade vai ser constante, ele também vai sair para fora daqui, né? Dessa derivada. Então, vai ser uma derivada segunda do C1 dz, onde eu tenho o C1 aqui também, tá? Então isso é interessante porque eu vou resolver agora o problema, eu vou integrar a equação para C1, tá? Porque no meu termo fonte aparece um C1 e aqui, pelo fato de ser diluição infinita e o C ser constante, temperatura constante e tal, né? Condições para que me permitam dizer que a temperatura é constante, o C vai
passar para dentro da derivada ali, tá? E aí a gente vai conseguir resolver essa equação para a concentração molar, tá? Digamos assim, a variável, a incógnita, né? A variável dependente aqui é a concentração molar da espécie 1, do soluto, tá? Então, basicamente isso é o que foi dito aqui, né? Eu só adiantei um pouco do que vinha no slide seguinte, mas na situação de diluição infinita, né? O CD12 pode ser tomado como aproximadamente constante se a temperatura se a temperatura for constante, né? Então eu vou poder jogar o C para dentro da derivada lá do Ledific e resolver o meu problema para C1. Tá? C1 vai ser a minha variável. Tá? E aí eu tenho as seguintes condições de contorno. O C1 em Z igual a zero é igual ao C1 zero, e a condição de não penetrabilidade ali, né, de superfície impermeável, vai fazer com que o fluxo seja zero naquela superfície em Z igual a L. Tá? Então o dC1dz é igual a zero. Tá certo? Tá? E aí nós podemos agora resolver esse problema, tá? Que é a equação 1, né? Um chamado problema de valor de contorno. Né? Eu tenho a minha equação 1 com as condições de contorno 2A e 2B. Tá? Para facilitar, ou seja, para poder enxergar um parâmetro adimensional que reja aquele problema, né? Eu adimensionalizo a minha equação. Tá? Eu não preciso adimensionalizar para resolver, mas ao adimensionalizar, eu ressalto algumas características importantes do problema, né, por meio de parâmetros adimensionais, de números adimensionais. E é isso que a gente vai ver aqui. Tá? Então, eu adimensionalizo, por exemplo, o Z por L, então eu vou chamar uma coordenada Z chapéu de Z sobre L, e um C1 chapéu C1 sobre C1 zero. Ou seja, o Z vai estar adimensional e normalizado entre 0 e 1, e o C1 também é adimensional, né, e normalizado entre 0 e 1, porém, não necessariamente ele atinge o zero nessa ponta Z igual a L aqui. Tá? Não necessariamente. Tá? Pode ser que ele não atinja o zero, mas ele sempre vai sair de 1. Tá certo? Então eu vou dar uma pausa aqui para a gente gravar um outro clipe com a segunda parte do problema. Tá?